tarde a todos. Eu estou aqui mais uma vez para fazer uma breve apresentação da proposta desse semestre do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato. Como eu já havia colocado, mas estou retornando a dizer para aqueles que estão pegando o vídeo agora, neste semestre nós decidimos partir de um texto teórico, né? E a partir dessa teorização, desses conceitos, então, ver as correlações com a crítica literária. Nós escolhemos o pensador Jacques Rancière. Na sessão anterior, nós estudamos a ficção à beira do nada. E hoje nós vamos estudar o Partilha do Sensível, né? Então, nós vamos iniciar com uma apresentação da professora doutora Beth Alfeld e, a seguir, nós teremos o debate. Então, Beth, com a palavra, por favor. Obrigada, Rosa. Boa tarde a todos e a todas. Tá? E eu começo, então, partilhando, tá? Aqui compartilhando a minha apresentação. Tá? Para poder colocar a introdução. Então, a partilha do sensível, estética e política, e qual foi a edição que eu estou usando? Né? Essa edição de 2009. O texto, ou seja, esse livro, ele tem uma característica muito especial. Nós temos logo no início uma apresentação, ou seja, que é uma nota aí da tradução, que situa, no primeiro momento, o conceito da partilha do sensível, fazendo relação que ele aparece pela primeira vez, em 1996, no livro O Desentendimento, Política e Filosofia, da editora 34, como a maioria dos textos do Rancière são editados por essa editora. A tradução aí trazida por diversos profissionais e presentes aí na editora 34. Nós temos um prólogo, então, e esse prólogo, eu coloquei assim algumas ideias, não necessariamente principais, mas ideias que dão uma organização, ou melhor, que facilita a nossa entrada nos conceitos. Então, no prólogo, nós temos a apresentação, o que vai vir ali depois nos outros capítulos. Os atos estéticos, como configuração da experiência, a paisagem do pensamento contemporâneo, os discursos que denunciam a crise da arte, o espetáculo, a morte da imagem, o desencantamento pós-moderno. A proposta, então, que é colocada no prólogo é discutir o que é designado pelo termo estética e definir as articulações do regime estético das artes. A organização do livro está em 5 capítulos, e esses capítulos eles são seguidos de uma questão, ou seja, e a própria questão foi uma forma de tirar quais conceitos ou ideias principais vão ser discutidas em cada um dos capítulos. Trata-se, assim, de como se fosse uma entrevista, e é a essa entrevista que o Rancière vai respondendo e colocando os conceitos. Então, nós temos a discussão. Então, agora eu entro na apresentação do estudo do texto. A discussão apresentada em A Partilha do Sensível está centrada nas relações entre a estética e a política,
tendo em vista a noção de fábrica do sensível, atos estéticos configuradores da experiência que propõem novos modos de sentir e induzem a novas formas da subjetividade política. Conforme Rancière, pela noção de fábrica do sensível, pode-se entender a constituição de um mundo sensível comum, uma habitação comum, pelo entrelaçamento de uma pluralidade de atividades humanas. Explica o autor que um mundo comum não é nunca simplesmente o ethos, a estadia comum que resulta da sedimentação de um determinado número de atos entrelaçados. É sempre uma distribuição polêmica das maneiras de ser e das ocupações no espaço de possíveis. Essa distribuição polêmica situa-se no terreno estético, centrado nas promessas da emancipação e nas ilusões e desilusões da história. A paisagem desse pensamento situa-se na multiplicação dos discursos, na espetacularização, na morte da imagem, entre outros. Essa paisagem define o contexto em que as discussões têm lugar. Isto possibilita compreender os objetivos norteadores da discussão apresentada no livro. Em primeiro lugar, elaborar o sentido do que é designado pelo termo estética. Não a teoria da arte em geral, ou uma teoria da arte que remeteria a seus efeitos sobre a sensibilidade, mas um regime específico de identificação e pensamento das artes. Um modo de articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e modos de pensabilidade de suas relações, implicando uma determinada ideia da efetividade do pensamento. Então, em vários momentos, eu vou grifando, né, esses termos principais, tá? Porque eles às vezes são retomados e mesmo explicados, né, durante os capítulos. Bom, um outro objetivo, definir as articulações desse regime estético das artes, os possíveis que elas determinam e seus modos de transformação. Essas considerações, né, ou esses objetivos, são importantes para situar o conceito de partilha do sensível. Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade, que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. A partir daqui, né, entram as diferenças entre governar e ser governado. Aristóteles diz que o animal falante é um animal político e ressalta o escravo se compreende a linguagem, não a possui. Platão diz: os artesãos não podem participar das coisas comuns, porque eles não têm tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho. Eles não podem estar em outro lugar, porque o trabalho não espera. A discussão sobre a partilha do sensível é de relevância porque rompe com a hierarquia das representações. Faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz,
do tempo e do espaço em que essa atividade realiza. Ter esta ou aquela ocupação define competências ou incompetências para o comum. Define o fato de ser ou não visível num espaço comum, dotado de uma palavra comum. Há na base da política uma estética, entendida como um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído, que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de experiência. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do tempo. As práticas estéticas são compreendidas como forma de visibilidade das práticas da arte, do lugar que ocupam, do que fazem, no que diz respeito ao comum. As práticas estéticas são maneiras de fazer, que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com as maneiras de ser e formas de visibilidade. Assim, nos interessa destacar do livro algumas passagens que nos ajudam a compreender o conceito de partilha do sensível. Primeiro, a ficção é uma distribuição de lugares. Segundo, a cena do teatro, espaço de uma atividade pública e lugar de exibição, embaralha a partilha das atividades, das identidades e dos espaços. Terceiro, a escrita circula por toda parte, sem saber a quem deve ou não falar. Destrói o fundamento legítimo da circulação da palavra, da relação entre os efeitos da palavra e as posições dos corpos nos espaços comuns. Também embaralha a partilha das atividades, das identidades e dos espaços. E a gente tem como quarto modelos e efetividade sensível da palavra, o teatro e a escrita. O teatro e a escrita são formas de estruturação para o regime das artes em geral. Rancière explica que é na interface criada entre suportes diferentes, na relação estabelecida entre o poema e sua tipografia, entre o teatro e a cenografia, que situa-se as novas formas de criação do artista, que abole a figuração em favor de um ato revolucionário. Esse ato revolucionário dado como um inventor da vida nova. Essa interface, diz Rancière, é política porque revoga a dupla política inerente à lógica representativa. Rancière destaca que no recorte do sensível do comum, da comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua disposição, coloca-se a questão da relação estética-política para se pensar as intervenções políticas dos artistas. E aí, como exemplo das intervenções, né? O romance, a performance, a instalação, passando pela poética simbolista, dadaísta ou construtivista da arte. Afirma que, a partir daí, podem ser colocadas em questão diversas histórias imaginárias da modernidade artística e dos debates sobre autonomia da arte ou sua submissão política.